Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à possibilidade de adesão às transações que estão em vigor por parte da Receita Federal do Brasil e da PGFN. No âmbito da Receita Federal do Brasil está em vigor o edital de transação número 5, de 2 de julho, que esse edital ele se destina especificamente àqueles contribuintes que possuem débitos no contencioso administrativo fiscal, ou seja, aqueles contribuintes que estão com impugnações de autos de infração ou de glosa de compensação no âmbito da DRJ ou do CARF. Então, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, todos aqueles que ainda estão em discussão, se o contribuinte assim entender vantajoso, eles podem desistir dessas ações para incluir esses débitos na transação do edital número 5. Vale lembrar que esse edital, o prazo para adesão se encerra agora dia 31 de outubro, ou seja, nessa próxima sexta-feira. E quais são as vantagens que os contribuintes teriam para fazer a desistência das ações e incluir esses débitos na transação? Vale lembrar que só podem ser incluídos débitos de até 50 milhões de reais por processo. A vantagem que os contribuintes teriam seriam prazo e, em alguns casos, descontos. Descontos para aqueles débitos que tiverem a classificação dentro do grau de recuperabilidade de débito, crédito de irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, quando forem assim classificadas, a pessoa jurídica tiver essa classificação, ela receberá descontos na consolidação dos débitos, no parcelamento, de até 65% do débito consolidado, podendo ter desconto de 100% da multa e dos juros. Se a multa e dos juros forem inferior a 65% ou igual, vai ter desconto 100% da multa e do juro. Ou seja, o principal nunca tem redução. Não podem ser parcelados, não podem ser incluídos débitos relativos ao fundo de garantia. Com relação ao parcelamento, o contribuinte, ele, optando pelo parcelamento, ele tem as possibilidades de alongamento da dívida. Então, ele poderá parcelar com uma entrada de 5% ou 10%, se os débitos forem considerados de difícil recuperação ou irrecuperável, dá uma entrada de 5% ou 10% para pagar em 5 prestações e o restante em até 115 prestações. No caso, pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, a entrada de 5% em até 10 prestações e o saldo remanescente em até 135 prestações. E aqueles débitos que não tiverem a classificação de alta ou média recuperação, ou seja, não vão receber nenhum desconto, o que a Receita Federal propõe aos contribuintes seria pagar os débitos com uma entrada de 10% em 10 prestações mensais sucessivas e o saldo parcelado em 74 prestações, ou seja, um alongamento. Exceto aqui esses prazos que colocamos de 115, 135 ou 74 prestações, eles não valem para os débitos previdenciários. Os débitos previdenciários, a legislação estabelece que em qualquer situação o prazo de pagamento é em 60 meses. Então não tem, para os débitos previdenciários, não tem a possibilidade de pagamento alongado como os demais débitos tributários federais. Além dessa transação, no âmbito da Receita Federal, como eu disse, o prazo se encerra dia 31 de outubro, nós temos aí em vigor, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o PGDAL 11 de 2025. Então, esse PGDAL 11, o prazo dele tinha sido encerrado em 30 de setembro, mas ele foi prorrogado para 30 de janeiro de 2026. Então, todos aqueles contribuintes que possuem débitos cuja dívida consolidada dá até 45 milhões no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, débitos esses inscritos até 2 de julho de 2025, as pessoas jurídicas, se preferirem, podem transacionar
esses débitos no âmbito do PGDAL 11. Da mesma forma, aquelas pessoas jurídicas que tiveram uma classificação de irrecuperável ou difícil recuperação, nas classificação C e D, elas vão ganhar, na consolidação e parcelamento, vão ganhar descontos. Esses descontos vão de 65%, limitado a 65% do débito consolidado, né? No caso, limitado a multa e juros. Então, se a multa e juros for igual ou inferior a 65% do débito, vai ter redução de 100% da multa. O desconto limitado a 65% do débito consolidado é porque ele nunca pode prejudicar o principal. O principal não tem desconto. E de que forma as pessoas jurídicas podem pagar esses débitos no âmbito da transação do PGDAL? Seria com uma entrada de 6%, né, em 12 prestações mensais sucessivas, e o restante pode ser parcelado 114 prestações ou 133 no caso das microempresas, empresas de pequeno porte e Santa Casa. Como eu disse, os débitos previdenciários é 60 meses. Com relação à opção desses prazos, como eu já disse, a consolidação deve ser feita no caso do PGDAL 11, ou seja, débitos que estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com exigibilidade suspensa ou não, eles podem ser parcelados até 30 de janeiro de 2026. Vale lembrar que tanto no âmbito da Receita Federal quanto da PGFN, aqueles débitos que estão com exigibilidade suspensa, o contribuinte precisa pedir a desistência da ação para que o débito possa então ser consolidado no âmbito desses dois parcelamentos. Com relação à legislação federal, os assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Alexandre e André. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos tratar de alguns pontos importantes sobre a emissão das notas fiscais em virtude da reforma tributária do consumo, tomando por base a nota técnica 2025-002 e também o informe técnico 2025-002. Instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, a reforma tributária do consumo representa uma das mudanças mais significativas no sistema brasileiro em décadas. Com ela, virão os impactos na emissão, estrutura e validação dos documentos fiscais, em especial a nota fiscal eletrônica modelo 55, exigindo adequação de empresas, profissionais da área de tecnologia de informação, contadores e desenvolvedores de softwares, às novas regras fiscais. O Comitê Gestor e a Receita Federal do Brasil poderão apresentar a apuração assistida ao contribuinte, a qual terá por base os documentos fiscais eletrônicos. Resumidamente, todas as informações fiscais relevantes passarão a ser extraídas diretamente dos documentos fiscais, tornando-o o documento central da apuração desses novos tributos. Neste contexto, foram divulgados o Informe Técnico 2025-002 e a Nota Técnica 2025-002, tratando das adequações a serem realizadas nas notas fiscais eletrônicas e nota fiscal de consumidor eletrônica, modelos 55 e 65, respectivamente, tratando das tabelas necessárias para a correta classificação e tributação do IBS e da CBS, e o significado de cada coluna constante nas referidas tabelas. Nesse sentido, teremos a tabela de código de classificação tributária do IBS e do CBS,
a chamada C-Classe TRIB. Também teremos a tabela do Código de Situação Tributária, CST. E também teremos a tabela de classificação do crédito presumido, chamada de C-Cred-Pres. Por outro lado, a nota técnica 2025-002 modificou o layout da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica, assim como criou novos eventos. Esta nota técnica estando em produção, ou melhor, a nota fiscal eletrônica estando em produção no ano de 2025, as informações de tributação relativas ao IBS, ICBS e IS serão opcionais e somente serão validadas se os campos forem preenchidos. Por outro lado, a partir de janeiro de 2026, as novas regras de validações referentes à tributação do IBS e do CBS serão aplicadas. Importante destacar, mesmo que as principais regras de validações entrem em vigor em 5 de janeiro de 2026 e outras somente a partir de 2 de fevereiro de 2026, é importante que as empresas estejam com seus sistemas adaptados a essas mudanças, tendo em vista ser uma das obrigações acessórias a ser atendidas para não recolher o IBS e o CBS no ano de 2026. Como as discussões envolvendo a implantação da reforma tributária ainda estão em curso, esclarecemos que as informações contidas nessa nota técnica poderão ser ajustadas ao longo de seu processo de execução, da mesma forma como ocorre com as demais notas técnicas já implementadas. Dentre as alterações do layout da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica, modelos 55 e 65, respectivamente, destacamos a criação da finalidade nota de crédito, nota de débito, criação do grupo da compra governamental para informar as operações de vendas para administração pública direta, autarquias e fundações públicas, por causa do fato gerador do IBS e CBS previstos no artigo 10, parágrafo 2º da Lei Complementar 214 de 2025, que fala que o fato gerador é o pagamento do fornecedor. Criação do grupo de notas de antecipação do pagamento, também em virtude do fato gerador do imposto, para abatimento dos valores de IBS e CBS no momento da venda efetiva. Criação do campo 116C no grupo I, produtos e serviços, para informar os fornecimentos de bens móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte do imposto ou que seja inscrita como MEI para fins de apropriação do crédito presumido do IBS e do CBS, previstos no artigo 171 da Lei Complementar 214 de 2025. Criação do grupo UB, onde serão informados os valores da base de cálculo, alíquotas, reduções de alíquota, diferimento, devoluções de tributos, CST, C-Classe TRIB, tributação monofásica, estorno de crédito, crédito presumido, dentre outros relativos ao IBS e CBS. E, por fim, os eventos publicados nessa nota técnica 2025-002 também integram as obrigações acessórias do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Esses eventos são indispensáveis para a correta apuração dos tributos e de créditos de impostos e visam garantir a integridade e a rastreabilidade das operações realizadas pelos contribuintes, servindo como base de dados para o controle e a transparência do novo modelo tributário. Neste contexto,
A apresentação correta e tempestiva dos eventos é condição essencial para que o contribuinte possa usufruir da dispensa do recolhimento dos tributos no período de transição. O não cumprimento dessas obrigações poderá implicar na perda desse benefício, sujeitando o contribuinte ao recolhimento normal dos tributos por ele devidos. Portanto, os eventos devem ser registrados a partir de janeiro de 2026, sempre que a situação concreta exigir, respeitando os critérios e prazos estabelecidos pela legislação. Como você pode observar na tela, os eventos criados com essa nota técnica são: Código 11.21.10, informações de efetivo pagamento integral para liberar crédito presumido do adquirente. O autor do evento é o emitente. Código 11.21.20, importação em área de livre comércio e zona franca de Manaus não convertida em isenção. Autor do evento, também o emitente. Código 11.21.30, perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor. Autor, também o emitente. Código 11.21.40, fornecimento não realizado com pagamento antecipado. Autor, também o emitente. Código 11.21.50, atualização da data da previsão de entrega. Autor, também o emitente. Código 21.11.10, solicitação de apropriação de crédito presumido. Autor, destinatário. Código 21.11.20, destinação do item para consumo pessoal. Autor, emitente ou destinatário. Código 21.11.24, perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente. Autor, destinatário. Código 21.11.28, aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito. Autor do evento, destinatário. Código 21.11.30, imobilização do bem. Autor do evento, destinatário. Código 21.11.40, solicitação de apropriação de crédito de combustível. Autor do evento, destinatário. Código 21.11.50, solicitação de apropriação de crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente. Autor, destinatário. Código 21.21.10, manifestação sob pedido de transferência de crédito de BS em operações de sucessão. Autor do evento, a empresa sucessora. Código 21.21.20, manifestação sob pedido de transferência de crédito de CBS em operações de sucessão. Autor, empresa sucessora. Código 41.21.20, manifestação do fisco sobre o pedido de transferência de crédito de BS em operações de sucessão. Autor do evento, o fisco. Código 41.21.30, manifestação do fisco sobre o pedido de transferência de crédito de CBS em operações de sucessão. Autor do evento, o fisco. Por fim, também foi criado um código de evento de cancelamento genérico, que será utilizado para o cancelamento de qualquer um dos eventos criados anteriormente nesta nota técnica. Esse evento, então, é o código 11.0001, cancelamento de evento, item ao autor do evento que está sendo cancelado. Neste evento deve ser informado o código do evento a ser cancelado. Seriam essas as informações da área fiscal que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Olá, bom dia.
Meu nome é André Bock da Silva e trarei para vocês dois temas importantes que foram objeto de solução de consulta da Receita Federal do Brasil. O primeiro deles trata da incidência da contribuição previdenciária na contratação de microempreendedor individual para prestar serviços de lanternagem, funilaria ou pintura de veículos automotores. Gostaria de alertar que a Receita Federal equivocou-se ao afirmar que, abre aspas, aplica-se a retenção da contribuição de 20% sobre o total das remunerações pagas a esses profissionais. De fato, no caso das pessoas jurídicas contratarem MEI para prestar serviços de lanternagem, funilaria ou pintura de veículos automotores, existe a incidência da contribuição previdenciária de 20%. Contudo, conforme dispõe o artigo 173 da Instrução Normativa número 2110 de 2022, essa contribuição é um encargo da contratante e, portanto, não deve ser retida, ou seja, descontada do prestador de serviços conforme consta na ementa da solução de consulta da Receita Federal. Na outra solução de consulta, a Receita Federal esclareceu que o valor recebido em ação judicial, a título de restituição de pagamento indevido, dano emergente, não é tributável por não representar acréscimo patrimonial e corresponder à mera reposição do valor do patrimônio anteriormente existente. No entanto, segundo a Receita, é tributável a quantia recebida em ação judicial a título de compensação do ganho que o contribuinte deixou de oferir, ou seja, os lucros cessantes, ou recebeu em valor superior ao dano patrimonial efetivamente sofrido, por representar acréscimo patrimonial. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CSA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.